Olá, sétimo ano, como que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje, na nossa aula de ciências, a gente vai continuar falando sobre o frágil equilíbrio do ecossistemas, lá no capítulo 9 do nosso livro 2. A gente já conversou na nossa última aula sobre as intervenções que o homem faz no ecossistema e sobre a resiliência dos ecossistemas, a capacidade dele voltar ao equilíbrio, seja esse equilíbrio restabelecido igual ao equilíbrio que ele tinha anteriormente ou um novo equilíbrio. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como nós enxergamos a natureza. A gente vem falando sobre isso nos capítulos anteriores e até mesmo nesse capítulo a gente vem falando como que o homem se enxerga dentro da natureza, ou se o homem enxerga como ele sendo um ser fora da natureza, né? Como parte da natureza ou não, sendo o homem fora da natureza e a natureza está aqui para o servir. E a gente tem falado também que diversas sociedades têm uma forma diferente de enxergar isso. Então, a ideia de que tudo na natureza está conectado faz parte de sociedades tradicionais. Então, as pessoas dessas sociedades costumam se enxergar como parte da natureza e elas costumam ver que as suas atitudes elas podem alterar a natureza e que as suas atitudes, as suas ações têm consequências nessa natureza, no ambiente, podendo causar desequilíbrios, porque a natureza é algo frágil e que precisa então ser conservada, precisa ser então preservada. Por quê? Porque ela pode ser modificada e essa modificação pode ser irreversível. Mas as sociedades atuais, essas sociedades dos últimos séculos, as sociedades ocidentais, elas não têm essa visão. Vários países realizaram muitas alterações no meio ambiente, principalmente após as revoluções industriais. Nós aprendemos sobre a primeira revolução industrial e depois houveram outras revoluções industriais, né, onde a natureza começou a ser intensamente explorada. E daí as ações que o homem teve após as revoluções industriais, principalmente, aceleraram a exploração da natureza. E essas ações foram extremamente danosas ao meio ambiente, mesmo quando a intenção foi de proteger o ambiente. Depois que o homem descobriu que algumas ações estavam sendo danosas e falou assim, não, então vamos tentar proteger o meio ambiente, por não entender, por não observar o meio ambiente, por não ter esse contato, não se entender como parte da natureza, algumas ações que o homem estava tomando, tentando preservar a natureza, na verdade estava sendo mais danosa ainda. Vamos prestar atenção em um exemplo para a gente entender como, quando a gente não conhece bem a natureza, a gente não tem esse contato íntimo com a natureza, a gente pode causar mais prejuízo do que benefício. Um exemplo foi a política norte-americana de combate ao fogo nas florestas entre 1900 e 1980. Então vejam quanto tempo, de 1900 a 1980, uma política de combate ao fogo. A gente pode observar os gráficos aqui na página 67. Vejam só quando tinha os incêndios nas florestas lá nos Estados Unidos, sem a proteção do fogo e com a proteção contra o fogo. Então, olha só, aqui a gente tem a quantidade de serrapilheira, que são as folhas secas que caem das árvores e se acumulam no chão das florestas. Lembra que lá nos Estados Unidos a gente tem aquelas florestas de pinheiro que nós aprendemos, né? Então, olha só, vai aumentando a quantidade da serrapilheira e daí pega fogo, daí diminui. Daí vai aumentando a quantidade das folhas no chão, pega fogo e diminui. Aumenta a quantidade de folhas, pega fogo e diminui. Daí,
o homem começou a fazer proteção contra o fogo, porque estava pegando muito, né, tendo incêndio na floresta, onde já se viu, vamos combater esse fogo. E daí, gente, olha a quantidade de folhas que aumentou, e daí os incêndios se tornaram cada vez mais frequentes. Vou ler aqui para vocês, um trecho de um livro que fala sobre isso. Fala que por volta de 1900, o Serviço Florestal dos Estados Unidos adotou essa política de proteger as florestas dos incêndios, porque os técnicos florestais não entendiam a importância dos frequentes incêndios florestais. Eles não queriam que nenhuma árvore fosse danificada pelo fogo. Então, eles se dedicaram a extinguir todos os incêndios florestais, o mais rápido possível, durante 80 anos. Em 1980, tanta matéria orgânica havia se acumulado nas florestas que elas estavam cada vez mais suscetíveis ao fogo. Os novos incêndios eram muito difíceis de controlar, especialmente nas grandes áreas áridas do oeste dos Estados Unidos. Ou seja, gente, eles começaram, cada vez que pegava fogo, eles combatiam o incêndio. Pegava fogo, eles combatiam o incêndio. E daí começou a acumular tanta folha no chão da floresta, que cada vez que pegava fogo, tinha mais folhas. E daí o fogo era tanto, porque tinha tanta folha que daí quando pegava fogo alastrava, e eram aqueles incêndios enormes, e estava cada vez mais difícil de combater, E eles não estavam conseguindo mais combater o fogo. E eles não estavam entendendo o porquê de tudo isso estar acontecendo. Os incêndios naturais, eles são comuns em vários ecossistemas. A gente falou que na Caatinga, né, que é um clima semiárido, é comum de ter incêndios naturais. E os incêndios naturais são importantes. É bem provável que os indígenas, né, norte-americanos que vivem naquelas regiões sabem a importância dos incêndios naturais. Por quê? Porque quando tem essa quantidade de folhas no chão, o fogo é iniciado pelos próprios raios. Quando tem raio, as folhas secas pegam fogo. E logo, esse incêndio apaga naturalmente, porque as folhas acabam. E daí, então, o incêndio acaba, porque não tem mais folhas para o fogo continuar. E por que esse fogo é importante? Por quê? Porque ele aquece o solo. E quando ele aquece o solo, isso é muito importante para a germinação das sementes. E daí então as sementes germinam e novamente tem vida naquele local. Agora, quando o governo estava combatendo o incêndio, o calor era tanto, mas tanto, que as sementes morriam. E daí não tinha mais vida naquele local. Então, gente, às vezes a gente quer causar bem para o meio ambiente, mas a gente está interferindo num esquema, num equilíbrio já existente. Então, antes da gente fazer uma interferência, nós precisamos entender como que aquele ecossistema funciona. A gente precisa primeiro observar a natureza, entender como ela funciona, se sentir parte da natureza, ver o que está acontecendo para depois fazer uma interferência. Eu peço que vocês façam aqui o Agora é com Você, da página 68, tá bom? E, gente, a gente precisa, então, entender as relações da natureza e dos seres humanos. As sociedades ocidentais começaram a prestar mais atenção nisso a partir da década de 60 e 70. Olha só, né? As populações nativas, tradicionais, os indígenas, prestavam atenção nisso, olha, há muito tempo. Nós só aprendemos a prestar atenção nisso depois que nós entendemos o dano que isso estava causando. E demorou para a gente admitir o dano que nós estávamos causando para a natureza. As primeiras conversas sobre isso foram em 1972 apenas, vocês acreditam? A gente pode ver aqui um gráfico na página 69. Olha só. Em 1972,
teve uma conferência, então uma conferência mundial, então vários cientistas do mundo todo se reuniram lá em Estocolmo, na Suécia, e pela primeira vez eles discutiram sobre o ser humano e a problemática ambiental. Ou seja, pela primeira vez no mundo eles sentaram juntos para discutir. Ok, o ser humano está causando um grande dano na natureza e agora o que iremos fazer, né? Então, gente, isso foi recente se a gente pensar há quanto tempo que o ser humano está explorando a natureza. E a partir daí, várias reuniões foram feitas para que juntos, né, porque não adianta um indivíduo sozinho, para que juntos eles tentassem compreender e ver quais diretrizes eles iam tomar, então, para que isso tentasse ser revertido por todos, o que dava para fazer, né, porque a gente sabe que não é, então, simplesmente, ok, vamos então voltar a viver como homens da caverna, né, conversando sobre isso, não é isso que nós queremos. Então, em 1974, houve um outro congresso de ecologia lá na Holanda e eles começaram a discutir sobre a redução da camada de ozônio. Já conversamos sobre o buraco na camada de ozônio, admitiram que tinha um buraco na camada de ozônio e que ele estava, então, essa camada de ozônio estava reduzindo e precisaram, então, discutir sobre isso urgentemente. Em 75, lá na Sérvia, discutiram então sobre a divulgação da educação ambiental, afinal precisava educar a população sobre isso. Em 77 foi na Geórgia a reunião, olha, viajando pelo mundo essas reuniões, né? Porque afinal é reunião de cientistas do globo inteiro. Foi sobre os problemas ambientais e modelos de desenvolvimento, né, do ser humano. Afinal, tem que ter desenvolvimento sustentável. Em 84, a convenção foi lá em Versalhes e eles viram formas de colocar em prática esse desenvolvimento sustentável. Mas eles ainda não sabiam direito o que era desenvolvimento sustentável. Eu lembro que até pra gente foi difícil entender o que era desenvolvimento sustentável. E daí em 87, gente, eles viram que desenvolvimento sustentável ainda não estava muito certo na cabeça deles. Então, eles estabeleceram o que era o desenvolvimento sustentável. Então, fizeram o que é, sabe, o significado, o que é desenvolvimento sustentável. Então, divulgaram o que é o desenvolvimento sustentável. E daí, o congresso foi lá na Rússia dessa vez. E lá na Rússia, então, eles restabeleceram quais eram os princípios e os objetivos deles quando eles discutiram tudo que eles já tinham feito. Então, falaram assim, não, vamos conversar de novo, vamos afirmar tudo que a gente já conversou sobre isso. Em 1990, a reunião foi lá na Tailândia. E daí eles fizeram a Declaração Mundial sobre a Educação para Todos. E nisso, eles falaram sobre o analfabetismo ambiental. Eles viram que muitas pessoas não sabiam o que era educação ambiental, não sabiam cuidar do meio ambiente e que isso precisava ser ensinado para as pessoas, principalmente dentro das escolas também. E daí foi em 92, numa reunião chamada Eco 92, que aconteceu aqui no Brasil, que teve a construção da Agenda 21, que foi compartilhada por 170 países. Olha só, já teve aí a participação de cientistas de vários países do mundo. E daí teve a aprovação do que eles chamam de Carta da Terra, que é a Terra pedindo socorro. E daí nessa Carta da Terra, eles proporam várias mudanças de atitude que deviam ser compartilhadas por todos esses países. Mudanças de atitudes, de valores, de estilos de vida, que todos nós devemos ter para que a gente consiga, então, tornar a vida uma vida sustentável, para que o planeta consiga, então, se reerguer e consiga retornar ao equilíbrio, para que a gente consiga, então, conservar a natureza, para que todos possamos viver aqui de maneira harmoniosa e em equilíbrio. Ou seja, nós precisamos conservar a natureza. Esse é o único planeta que a gente tem e não tem um planeta B para que a gente possa ir para ele. Se a gente quer manter a vida como nós conhecemos hoje, nós precisamos então conservá-los.
A Terra pode voltar a um equilíbrio, restabelecer um equilíbrio? Sim. Mas como nós vimos, né, o campo, ele restabeleceu um equilíbrio virando um deserto. As espécies que viviam no campo não viviam mais no deserto. Ou seja, se a gente continuar explorando a Terra do jeito que a gente explora ela hoje, o reequilíbrio não vai incluir as espécies que existem hoje. Ou seja, não vão existir nós mesmos e os outros animais e vegetais que estão aqui. Será que é isso que a gente quer? Muito provavelmente não, né? Nós queremos continuar aqui na Terra. Então, e também da forma que nós temos explorado a poluição das águas, do solo, do ar, isso está impossibilitando a existência da vida. Então, o estilo que a gente está vivendo é um estilo insustentável. Na próxima aula, a gente vai falar sobre 4 categorias de conservação do meio ambiente. Até lá! Tchau, tchau!